Toda a história tem um fim? E chegou a hora da nossa. É o momento de baixar as cortinas da série que revive as rivalidades mais épicas, ferozes, selvagens, mas acima de tudo, lendárias do mundo da Fórmula 1. Aqui você viu o duelo que acabou com a amizade entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg, além da rivalidade entre Alonso e Hamilton. O duelo épico de Fernando e Sebastian Vettel, o verdadeiro duelo de cavalheiros de Hacken e Schumacher. E a batalha de Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Todas essas, de uma forma ou de outra, foram rivalidades emocionantes, mas um simples jogo de crianças ao lado da mãe de todas as batalhas. É hora de fechar com chave de ouro esta série, apresentando a você o duelo mais lendário da história da Fórmula 1. A batalha de dois gênios do volante e dois homens ambiciosos que fizeram tudo o que podiam para alcançar seus objetivos. Um duelo onde cada um não buscava apenas a vitória, mas também destruir o outro piloto. O épico duelo entre Ayrton Senna da Silva e Alain Prost, considerada a maior rivalidade da história da Fórmula 1. Antes de começar este capítulo, aviso que este é o último episódio após 4 temporadas de batalhas entre ambos. Este último capítulo terá 4 partes, que iremos lançando ao longo do ano para não nos despedirmos tão rápido da série. Mas sem mais delongas, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos assim ao capítulo final de rivalidades lendárias da Fórmula 1. Ayrton Senna vs Alain Prost. Ayrton Senna e Alain Prost, dois nomes que tenho total certeza de que a maioria dos fãs do grande circo já conhece. Dizer que a rivalidade deles foi lendária seria pouco diante do nível de tensão, agressividade, habilidade e polêmica que cada um manteve durante as batalhas em seu longo duelo. Uma disputa entre dois dos maiores da história prendeu o público de 1988 a 1993. Inclusive com confrontos que tiveram antes de serem companheiros de equipe, o que desencadeou o que muitos conhecem como a mãe de todas as batalhas. Mas antes de chegar esse momento em que serem companheiros de equipe os transformou nos rivais mais ferozes da história da categoria, cada um tinha uma história para contar. Por um lado temos Alain-Marie Pascal Prost, conhecido por muitos como o professor e naquela época o maior talento que a França já teve na história do automobilismo. Um piloto que venceu muitos campeonatos em categorias inferiores antes de chegar à Fórmula 1. Com talento para a Fórmula 1, venceu as Copas da Fórmula 3 francesa e europeia. Em 1980, impressionada com seu talento, a McLaren lhe deu sua primeira chance na categoria máxima. Sua primeira passagem pela McLaren foi bem curta. Um ano depois, de 1981 a 1983, pilotou pela Renault, marca de seu país. Conquistou suas primeiras vitórias na Fórmula 1 com pilotos franceses. Além disso, em 1983 competiu pela primeira vez pelo título mundial de pilotos, mas acabou perdendo para Nelson Piquet. Porém, Prost encerrou aquela fase culpando equipe e carro por falta de competitividade. No fim, a Renault o demitiu e o francês voltou para a McLaren para uma segunda fase. Uma que o consagraria, mas ele perdeu o título de 1984 para Niki Lauda. Após 5 temporadas na Fórmula 1, em 85 ele se tornou campeão mundial pela primeira vez, repetindo o feito na épica temporada de 1986, tirando o título dos homens da equipe Williams. Para esse momento de sua história, Prost não era apenas considerado um dos homens mais rápidos do grid, mas também um homem inteligente dentro e fora das pistas, ganhando o status de líder da equipe McLaren, sem saber que em breve uma pessoa chegaria para destruir tudo o que ele havia construído em 4 temporadas. Ayrton Senna da Silva, brasileiro de grande talento, foi destinado desde jovem a ser uma superestrela do automobilismo, vencendo todas as categorias de base e atraindo rapidamente a atenção da Fórmula 1, estreou na Toleman em 1984. Uma equipe modesta que não brigava por pódios ou vitórias, e de alguma forma, Senna conseguiu levá-la 3 vezes ao pódio dos vencedores.
Essa exibição lhe garantiu chance em equipe melhor como a Lotus. Apesar das vitórias e candidatura ao título em 1986, seu carro era inferior aos Williams e ao McLaren de Alain Prost, fazendo com que, apesar de seu talento, ele não conseguisse conquistar o prêmio maior de um piloto da categoria máxima. Porém, em 1988, sua vida mudou completamente, já que em 87 a Lotus foi motorizada pela Honda e Senna construiu uma relação muito boa com eles. Em 88, os japoneses iriam fornecer motores à McLaren. Essa equipe buscava um piloto para acompanhar Prost e Honda. Obviamente, ele o indicou graças ao fato de se entenderem perfeitamente, mas ele tinha que conquistar essa vaga justamente do seu compatriota Nelson Piquet. Curiosamente, ao ser perguntado se preferia Ayrton ou Nelson como companheiro, Prost escolheu Ayrton Senna, o que levou à formação da dupla Senna e Prost em 1988. Mas além disso, a McLaren havia projetado um monstro de monoposto, desenhado por Gordon Murray e motorizado pela Honda. Eles estavam prestes a dominar, sem nenhum tipo de oposição, a Fórmula 1. Além disso, sem saber, eles estavam prestes a participar da batalha mais lendária da história da Fórmula 1. Com Senna tendo uma oportunidade de ouro para realizar seu sonho de ser campeão mundial, e com Prost buscando continuar sendo o líder da mítica equipe britânica. E 1988 era o ano em que essa rivalidade começaria, e onde o primeiro cenário seria a casa de Senna no Brasil. Local da primeira rodada do Mundial, início da batalha que mudaria para sempre a vida de Ayrton Senna da Silva. E para Prost. Carapaguá marcou o início da rivalidade entre Senna e Prost como colegas de equipe. Um grande prêmio, onde simplesmente nos treinos a McLaren confirmou que tinha uma fera imbatível como carro, e onde eles poderiam vencer todas e cada uma das corridas daquele ano. Senna conquistou a pole position do Grande Prêmio inaugural, ficando meio segundo à frente de Nigel Mansell e da Prost, se posicionando muito bem para conquistar a primeira vitória em casa e da temporada, sem imaginar que aquele grande prêmio seria um pesadelo para ele. Nada mais. Na volta de formação, Senna percebeu que o seletor de marchas estava quebrado e não poderia competir no Grande Prêmio do Brasil. Por isso, teve que entrar nos boxes para usar o carro reserva, sendo obrigado a continuar a competição a partir da última posição. Isso deixava Prost em segundo na largada, e se ele superasse o carro de Mansell, teria uma ótima oportunidade de vencer o primeiro Grande Prêmio do ano. Prost assumiria a liderança já na próxima curva, e gradualmente criou uma grande distância entre ele e seus perseguidores. Senna, aproveitando o carro potente, começou a ultrapassar os pilotos um a um para reduzir os prejuízos do problema de confiabilidade. Mesmo animado, pilotando diante de seu povo e tentando dar um bom resultado, logo percebeu que o esforço era inútil. Na volta 20, Senna já era o segundo em uma recuperação heróica em casa. No entanto, lembrem-se, Senna teve que trocar para o carro reserva antes de começar o Grande Prêmio. Ele fez a troca sob bandeira verde na volta de formação, o que era proibido pelo regulamento. Por isso, Senna recebeu bandeira preta e foi desclassificado da competição. Isso permitiria a Prost vencer a primeira corrida, com seu companheiro fora, e dar um golpe em seu novo rival em casa. Coisa que ele faria ao cruzar a linha de chegada na volta 60, conquistando a primeira vitória do ano e o primeiro duelo vencido entre os dois em terra do inimigo. No próximo Grande Prêmio em San Marino, a sorte se inverteria e Prost enfrentaria problemas. Assim, Senna venceria sua primeira corrida com a McLaren nesse Grande Prêmio, enquanto o francês ficaria em segundo. Os grandes prêmios haviam passado, mas chegava a vez de correr na joia da coroa. Depois do 1 a 1, era o momento de desempatar em Mônaco, um duelo que seria muito importante para ambos. Senna estava em um de seus melhores circuitos, onde encantou o mundo em 1984 com uma corrida incrível na chuva, e Prost em uma corrida que ele poderia considerar como em casa. Quem vencesse daria um forte golpe nesta batalha.
Senna deixava claro seu objetivo de vencer ao conquistar a pole position. 1,5 segundos mais rápido que o tempo estabelecido por seu companheiro de equipe, Alain Prost. Uma volta perfeita, um massacre nos tempos, mas conseguiria confirmar isso na corrida? Seria um golpe moral muito duro. Senna manteve a liderança, enquanto Prost largou mal e logo foi ultrapassado pela Ferrari de Gerhard Berger. Um erro gravíssimo, porque durante metade desse grande prêmio, enquanto Senna construía uma vantagem absurda entre ele e os dois pilotos que vinham atrás, Prost perdia tempo por não conseguir ultrapassá-lo em um circuito onde isso não é fácil. Prost passou Berger na volta 54, restando menos de 30 voltas. Mesmo com Prost acelerando, parecia impossível ele recuperar quase 1 minuto que o brasileiro abriu no Grande Prêmio. Tudo ia bem, Senna liderava com folga, até que a 16 voltas do fim, Senna tinha batido na curva esportiva. Tudo causado por uma falha de concentração, uma gravíssima, tendo a corrida praticamente ganha. E acabou abandonando aquele Grande Prêmio de Mônaco por algo que tinha sido exclusivamente culpa dele. Duplamente custoso, pois Prost herdou a vitória. Mesmo errando na largada, fez o que Senna não conseguiu: levar seu carro até a linha de chegada e colocar o placar de 2-1 a seu favor no marcador de vitórias. Prost venceu no México na rodada seguinte, fazendo 3-1 entre eles. E na tabela de pilotos, Prost liderava com 33 pontos e Senna estava em terceiro com 15. Uma boa vantagem inicial nessas primeiras corridas do ano. Mas nessa temporada em particular, e com a vantagem que a McLaren tinha em seu carro, não era de forma alguma algo irrecuperável para o brasileiro. Mas vamos explicar o porquê disso mais adiante, já que semanas depois era a vez de correr no Canadá. Como de costume na temporada, Senna conquistou a pole position daquele grande prêmio. O brasileiro não podia deixar Prost abrir mais uma vitória de vantagem nesse placar pessoal. Vencer no Canadá era uma questão prioritária, e obviamente Prost, em uma sequência de vitórias, queria aumentar ainda mais a distância entre ele e Senna. Quem sairia vitorioso nessa batalha em solo canadense? Só o tempo iria nos dizer. Mais uma vez, Senna voltou a falhar na largada e seria ultrapassado por Alain. Um Alain que rapidamente começou a trabalhar, buscando abrir distância entre ele e seu companheiro de equipe. Apesar das tentativas do francês, Senna nunca se distanciou dele. E embora nessas primeiras voltas não tivesse uma zona clara para atacá-lo, o brasileiro era paciente, esperando por uma oportunidade. Senna não dava nenhum espaço para o francês respirar. Ele sabia que precisava daquela vitória e não ia permitir que nada se interpusesse no seu caminho. Por 19 voltas, Senna esteve caçando Prost. Nessa volta, ele aproveita a chance, cola no McLaren rival e ataca quando surge a oportunidade. Senna conquistou a liderança de Prost com uma manobra agressiva, típica de seu estilo. Os papéis tinham se invertido e agora o francês era o perseguidor e teria que tentar recuperar a posição fazendo o mesmo que Senna. Apesar de seguir o carro do brasileiro por algumas voltas, ele não conseguiu manter o ritmo. Naquele dia, o ritmo de Senna era simplesmente endiabrado. Alain Prost deu tudo de si, mas simplesmente não conseguiu. No Canadá, na volta 60, Senna cruzaria a linha de chegada em primeiro e venceria o Grande Prêmio, deixando o placar entre os dois com 3 vitórias para Prost e 2 vitórias para Ayrton. Semanas depois, Senna venceu o Grande Prêmio do Leste dos Estados Unidos da América, dominando a prova. Apesar do placar de vitórias estar empatado em 3-3 nas primeiras rodadas do Mundial, Alain liderava em pontos com 45 enquanto Senna tinha 33. Mas como eu disse, nesse ano em particular, as vitórias conquistadas por cada piloto importavam muito. Vocês devem estar curiosos, mas não se preocupem. O tio Skyline Racing explicará quando for a hora. Apenas guardem essa informação. Apesar da vantagem na tabela para Prost, as coisas estavam realmente equilibradas entre os dois. Até aqui ficou claro que só a McLaren podia sonhar em vencer. E o próximo duelo entre esses dois gênios do automobilismo seria na casa de Alain Prost, no circuito de Le Castellet, chamado Paul Ricard.
Um grande prêmio onde Senna queria uma vingança por aquela corrida no Brasil que justamente seu rival venceu. Além disso, seria muito bom para ele derrotar seu rival em casa e lhe dar um bom golpe moral. Por sua vez, o bicampeão mundial, Alain Prost. Ele queria não só vencer diante de sua torcida, mas também reverter o momento positivo de Senna e colocar mais uma vitória em sua conta pessoal. Mostrou suas intenções ao conquistar a pole position de Senna, sendo a primeira vez no ano que o brasileiro perdeu na classificação. E isso era apenas o prenúncio de mais uma batalha titânica que estava por vir entre os dois. Obrigado. Prost não queria ceder espaço a Senna e defendeu bem a liderança na largada. Mesmo lutando pela segunda posição, o brasileiro resistiria. Por enquanto, tentando pressionar seu rival para buscar a liderança nessas voltas iniciais. Apesar de Senna manter distância de Prost, ele não tinha chance de atacá-lo ou ameaçar sua liderança. Até que Senna tem sua oportunidade na janela de paradas nos boxes, já que o brasileiro para antes de Prost. Ao trocar os pneus nos boxes, consegue uma parada normal e sai o mais rápido possível para efetivar o undercut. Por sua vez, Prost demoraria 3 voltas para fazer sua parada. E além disso, quando chegasse a vez de sua equipe trocar os pneus, sua parada seria um pouco lenta. O que permitiria a Senna assumir a liderança do Grande Prêmio, tornando a manobra do undercut bastante eficaz. No entanto, a sorte naquele dia estava do lado do francês, já que um grupo de retardatários acabou atrasando Senna quando ele estava tentando alcançá-lo para recuperar a liderança. E além disso, o piloto do carro número 12 começaria a sofrer um problema com o câmbio. 2 fatores que permitiram a Prost ficar em posição de recuperar a vitória. Por isso, quando vê a oportunidade à sua frente, simplesmente vai atrás dela. Com bela manobra e aproveitando os problemas de Senna, Prost retoma a liderança em sua terra natal. Senna não queria se conformar, tinha sido surpreendido com essa manobra e queria recuperar a liderança. Mas os problemas como o câmbio seriam um grande obstáculo para ele. Apesar de ter disputado a vitória por algumas voltas, no fim precisou desistir. Alain acelerou e Senna, com o carro danificado, não conseguiu reagir. Na volta 80, Prost encerrou um fim de semana difícil diante de sua torcida. Ele voltava a conquistar a vitória e adicionava mais uma ao seu quadro pessoal. Essa vitória foi um golpe de autoridade e moral para ele. Prost tinha mais vitórias que Senna, liderava a tabela e tudo parecia ótimo para ele. Porém, as coisas logo ficariam sombrias. No próximo Grande Prêmio na Grã-Bretanha sob chuva, Senna venceu com folga, enquanto Prost abandonou por não conseguir controlar o carro nessas condições. Semanas depois, o brasileiro conquistou outra vitória esmagadora no Grande Prêmio da Alemanha. Em 1988, o momento mudou várias vezes, mas após o Grande Prêmio da Alemanha, Prost seguia liderando o Mundial de Pilotos. Ele tinha 3 pontos a mais que o rival, mas se preocupava com as vitórias, pois Senna já havia virado o placar. E agora, ele tinha 5, o francês 4 até aqui. E sim, eu sei que vocês querem saber por que é tão importante conseguir vitórias nesta temporada, mas, acreditem, ainda não é o momento de explicar isso. Eu tenho um motivo, então por favor apenas tenham paciência. Só posso dizer que Prost estava em uma situação difícil e precisava igualar as coisas com Senna. Hungria ou esse Mundial começaria a se complicar para ele. A Hungria é chamada de cartódromo da Fórmula 1 por seu tamanho, traçado e curvas. E esse cartódromo veria um novo capítulo do lendário confronto que Senna e Prost mantiveram durante toda aquela temporada. Só que na classificação daquela competição as coisas não começariam nada bem para o bicampeão mundial. Senna, como sempre, conquistou a pole position e largaria na frente no Grande Prêmio da Hungria. Mas Prost só conseguiu passar por um momento ruim e teve uma classificação ruim em um circuito onde ultrapassar não é fácil. Não era um bom presságio particularmente. Mas é no domingo que os pontos são distribuídos. E ambos, tanto Senna quanto Prost, tinham muito trabalho a fazer. Senna largaria muito bem, sem dar chance aos rivais. Por sua vez, Prost teve uma largada ruim e não lhe restou outra opção a não ser lidar com isso.
Logo começou a ultrapassar os rivais, tentando alcançar Senna e impedir sua sexta vitória no ano. Enquanto Prost recuperava posições ultrapassando os pilotos 1 a 1, Senna precisava defender sua liderança contra a Williams de Nigel Mansell. Mas as coisas ficariam bem mais fáceis para ele quando Mansell rodou enquanto disputava com ele, deixando Ayrton sozinho, enquanto seu companheiro continuava ultrapassando adversários. Na volta 47 do Grande Prêmio da Hungria, Prost ultrapassou Thierry Boutsen, o último obstáculo que restava antes de voltar para essa disputa, um 1 contra Senna. Prost conseguiu recuperar posições desde o 9º lugar e ficou perto de ter uma chance de vencer esse grande prêmio, já que rapidamente o francês começou a pressionar Senna. Em poucas voltas, já estava próximo da traseira dele. Professor e Virtuoso disputavam novamente a vitória de um grande prêmio na pista. Mas apenas algumas voltas depois daquela ultrapassagem que fez em Thierry Boutsen, essa batalha iria esquentar de vez. Os carros ficariam juntos, dando a Prost chance de atacar. Senna teria as mesmas condições. Vê chance na reta principal e ataca, quase conseguindo ultrapassar 4 carros em movimento. Ele exagera na freada e faz uma manobra arriscada. Senna, por milagre, mantém a liderança. Mas obviamente Prost não ia desistir e, com poucas voltas restantes, atacava e atacava, tentando abrir a defesa brasileira. Mas ele simplesmente não dava mais uma oportunidade como a que Prost teve nas voltas anteriores. E sem ceder à pressão, com meio segundo de diferença entre os dois, Senna resistia, vencia o Grande Prêmio da Hungria e o placar de vitórias ficava 6 a 4 para o brasileiro. Eles travaram uma bela batalha, vencida por Senna. Neste momento, Ayrton estava em uma sequência de 3 vitórias consecutivas, em uma forma sublime e sem ceder à pressão do seu rival. Prost perdia para seu companheiro de equipe, mas apenas em sua mente. Começaria a surgir uma dúvida. Ele se perguntava se a equipe estava favorecendo Ayrton Senna. Neste momento, Prost suspeitava que a Honda favorecia Ayrton Senna em relação aos motores, devido ao bom relacionamento entre eles desde 1987. E provavelmente você pense que eram apenas desculpas de Prost diante do nível do seu companheiro. Bom, como eu posso te explicar? Na verdade, ele realmente tinha motivos para suspeitar. Em 1987, Senna e a Honda formaram uma ótima aliança. Que a mentalidade de trabalho duro dos japoneses se alinhava perfeitamente com a dedicação natural que Ayrton Senna sempre demonstrou. Por isso, os japoneses trabalhavam próximos dos brasileiros, algo que Alain logo perceberia. O primeiro sinal disso foi notar mais engenheiros no motor do companheiro do que no seu. Na verdade, a Honda via em perspectiva Senna como um samurai e Prost como um computador. Daí essa certa predileção que era evidente e que eles não hesitaram em tornar pública. A tal ponto que até mesmo o presidente da Federação Internacional do Esporte Automobilístico, a instituição que hoje conhecemos como Federação Internacional do Automobilismo, Jean-Marie Balestre, pediu publicamente ao fabricante de motores que desse a Senna e Prost motores idênticos em potência e tecnologia. Mas ainda precisaria lidar com outro assunto interno. Senna às vezes costumava copiar os ajustes do carro de seu companheiro, ficando confortável com a configuração que o francês usava nos grandes prêmios. Ele descobriu isso no Brasil, na primeira corrida do ano, ao usar o carro reserva. Estava configurado para Prost. Com essa suspeita, Prost tentou armar uma armadilha para Senna no Grande Prêmio da Bélgica, mudando o acerto antes da corrida, reduzindo a asa para ganhar velocidade nas retas e surpreender Senna. Uma armadilha que acabou saindo pela culatra, já que durante todo aquele Grande Prêmio da Bélgica, ele teve problemas com o equilíbrio do seu carro. Senna manteve a configuração original e venceu o Grande Prêmio, abrindo 30 segundos sobre seu companheiro de equipe. Uma vitória que colocou o placar em 7 a 4, um golpe duro para a INN, já que a 3 pontos... Eu disse que as vitórias que cada um conquistasse naquele ano importavam muito. Ainda não é hora de te explicar o motivo disso. Embora para a McLaren esse tenha sido um grande prêmio fascinante, mas um 1-2 de seus pilotos que naquele ponto específico da temporada haviam feito com que a equipe britânica assegurasse o título de construtores. Mais do que nunca, Prost precisava impedir que Senna vencesse de novo na temporada.
No Grande Prêmio da Itália, ambos os carros abandonaram, e pela única vez no ano, a McLaren não venceu por esse motivo. Mas esse duplo nocaute dava à Senna a oportunidade de ficar mais perto do título de pilotos, faltando apenas 4 corridas para o fim da temporada. De jeito nenhum eu podia permitir que o Brasil ficasse com um placar de 8-4 no próximo Grande Prêmio da temporada. Pois, se isso ocorresse, o título, já difícil, estaria perto de se tornar impossível. Assim, o Grande Prêmio de Portugal era a chance decisiva para o bicampeão mundial. Ele tinha que buscar essa vitória, mas não estava disposto a morrer sem lutar até as últimas consequências. Obrigado. Prost venceu o Grande Prêmio de Portugal e seguiu na disputa pelo Mundial. Mas essa batalha deixou Prost particularmente irritado com Senna, já que o brasileiro o fechou de maneira perigosa na reta principal durante a disputa nessa corrida. E essa atitude incomodou bastante o francês, dizendo que não se surpreendia com a maneira de agir do seu companheiro. Embora Senna também não tenha ficado calado sobre isso, dizendo que não entendia a raiva de Prost, já que ele também o empurrou para a grama durante as primeiras voltas do Grande Prêmio de Portugal. Independentemente do ocorrido, a vitória era de Prost, que seguia na disputa pelo título mundial. E na Espanha, ele venceria de novo e seu companheiro terminaria fora do pódio, em 4º lugar. E isso deixava uma situação interessante. Na tabela de pilotos, Prost era o líder com 90 pontos e Senna era o segundo com 79 unidades. Mas vocês se lembram de todo esse vídeo? Fui muito insistente sobre a importância das vitórias conquistadas durante a temporada. Apesar de Prost liderar o Mundial de Pilotos com boa vantagem, se Senna vencesse o próximo Grande Prêmio do Japão, ele seria o campeão mundial, faltando ainda uma corrida para disputar no Grande Prêmio da Austrália. Você deve estar se perguntando, como isso é sequer possível? Considerando a posição de Prost, como líder, ele tinha mais de 9 pontos de vantagem, equivalente a uma vitória. Como Senna seria campeão mundial se vencesse aquele Grande Prêmio? Bom, chegou a hora de te explicar por que eu mencionei tantas vezes que era importante conseguir vitórias naquela temporada. 1988. Naquele ano entrou em vigor uma normativa estranha. Vocês verão, decidiu-se usar um sistema de pontos naquela campanha, baseado no descarte. Isso é um pouco complicado de explicar e, sendo honesto, nem eu entendo totalmente, mas vou tentar explicar. Naquele ano, a Fórmula 1 teve 16 grandes prêmios. Dos 16 grandes prêmios, apenas os 11 melhores resultados do ano contavam. Os 5 piores eram descartados. Após o Grande Prêmio da Espanha, que Prost venceu 5, os piores resultados de Senna descartados na temporada foram sua desclassificação no Brasil, o abandono em Mônaco e Itália, além do 4º e 6º lugares em Portugal e Espanha, somando 75 pontos válidos até então. Prost tinha 6 vitórias e seus 5. Os piores resultados foram o abandono na Itália, na Grã-Bretanha e 3 segundos lugares, deixando-o então com 72 pontos válidos.
Assim, com o sistema de pontos por descarte, Ayrton Senna era virtualmente o líder da tabela mundial de pilotos. Assim, o matchball era favorável a ele neste penúltimo grande prêmio do ano. Se ele vencesse o Grande Prêmio do Japão, iria a 84 pontos, com só mais uma corrida na Austrália. Mesmo se Prost ficasse em segundo naquele Grande Prêmio, ele teria 78 pontos e seria campeão. Mesmo que Senna abandonasse a última corrida, terminaria com 87 pontos ao descartar esse resultado. Prost, mesmo vencendo na Austrália, também teria 87 pontos. Mas, graças ao critério de desempate, o brasileiro seria campeão por ter conquistado 8 vitórias, enquanto o francês apenas 7. Vejam se essa explicação embolou vocês como aconteceu comigo, ou se o cérebro de vocês está fritando igual ao meu. Para efeitos práticos, se Senna vencesse no Japão, ele seria campeão do mundo. Se Prost vencesse, o Mundial seria decidido no Grande Prêmio da Austrália. Chegamos ao ponto decisivo, onde o virtuoso e o professor disputariam o Campeonato Mundial de Pilotos. Um buscando aquela primeira coroa e o sonho que perseguia desde criança. E o tricampeonato mundial, que o colocaria ainda mais alto na história da categoria. Um duelo de força contra força, máquinas, dois gênios do volante. Em um templo japonês que estava prestes a decidir a realização de um sonho ou um mundial que iria para a prorrogação. « 1988 foi o ano de batalhas lendárias entre Senna e Alain Prost. Estávamos na reta final, com duas corridas decisivas começando pelo Grande Prêmio do Japão. A vitória era obrigatória para os dois. Se Senna vencesse, seria campeão. Se Prost ganhasse, levaria a decisão para a última corrida, tornando-a decisiva entre os dois. Chegamos ao ponto em que ambos tinham muito a ganhar e muito a perder nesta rodada japonesa. Senna, como de costume na temporada, conquistou outra pole position. Isso como um tempo 0,3 mais rápido do que o marcado por Alain Prost. Um resultado importantíssimo na busca por esse título mundial. O cenário era claro, Senna largaria na frente e Prost precisaria ser agressivo para vencer. Seriam 51 voltas onde ambos dariam tudo de si para disputar a vitória. Assim que os carros se alinhassem no grid, a batalha do tudo ou nada começaria. Começaria entre os dois. As coisas rapidamente se complicariam para Senna. Seu carro travaria ao começar a competição. Como o grid é em descida, ele religou o carro, mas caiu para 14º lugar. Ao contrário, Prost havia feito uma largada perfeita, que era exatamente o que ele precisava naquele momento. Agora a situação complicava para Senna. Ele teria que ultrapassar 14 pilotos se quisesse sair como campeão mundial de Fórmula 1 e Prost só precisava manter sua posição como líder do Grande Prêmio. A tarefa seria difícil para Ayrton Senna, mas nada mais. Ao fim da primeira volta, ele já havia passado 6 pilotos e estava em 8º no grid. Ele tinha o melhor carro e precisava ultrapassar todos antes que Prost abrisse mais vantagem e ficasse impossível vencer. Após 4 voltas, Senna já ocupava a 4ª posição. Uma recuperação incrível, mas que não podia parar por aí. Só que, apesar do seu azar na largada, naquele dia a sorte estava do seu lado, porque seu rival teria problemas com o câmbio. E de fato estava sendo fortemente pressionado pelo March de Ivan Capetti, que quase o ultrapassou e tomou a liderança, aproveitando essa falha do carro francês. Prost sofria muito, Senna o perseguia volta a volta, e ele precisava resistir com o câmbio falhando. E além disso, como se não bastasse, tinha começado a chover levemente no circuito. Isso tornaria a pilotagem um pouco mais difícil. Beneficiava Ayrton Senna. E apenas 3 voltas depois daquela tentativa de Capelli de assumir a liderança, Senna já tinha alcançado os carros dos retardatários. Ele havia conseguido a façanha escassa, com sua grande chance de conquistar a vitória e o título. Com Capelli, seu companheiro de equipe, ferido, o brasileiro teria que superar esse obstáculo. O Auto March não seria rival para Senna, pois abandonou por problemas de confiabilidade, transformando em um confronto direto entre os dois pelo título mundial de pilotos. Foi na volta 20 que o abandono de Capelli aconteceu. Senna e Prost teriam mais da metade da corrida para ultrapassar seus companheiros. Mas para se defender de forma titânica com o carro nas condições em que ele estava.
coisa que a princípio ele estava fazendo. Na volta 27, ambos enfrentariam o tráfego dos retardatários. Quando o francês tenta se livrar de Césares, Nakajima e Gugelmin, surge a oportunidade que Senna estava procurando. 27 voltas. Depois daquele começo desastroso e tendo ultrapassado 14 pilotos, Senna era o novo líder do Grande Prêmio do Japão. Como disse, Prost precisava vencer ou sairia da disputa pelo título. Mas por mais que ele forçasse, por mais que pressionasse seu rival, aquele problema no câmbio era um peso enorme. E apesar desse esforço, apesar de suas intenções, teve que ver como pouco a pouco suas chances de tricampeonato mundial escapavam das mãos. Foi especialmente doloroso para ele, pois foi mais regular que Senna na temporada. Ele era o líder do Mundial e mesmo assim estava prestes a perder para Ayrton Senna, um Senna que quando precisou ser contundente foi. Talvez não tenha sido tão regular quanto Prost, mas venceu mais. E nesta temporada, com esse sistema de pontos baseado no descarte, conquistar vitórias, como eu disse, foi algo totalmente indispensável. A partir daí, Senna passou a fazer voltas rápidas, se afastando de Prost e eliminando as últimas chances dele de conquistar o título. Na volta 51, Senna cruzou a linha de chegada em primeiro com a bandeira quadriculada. E pela primeira vez, o brasileiro era campeão mundial de Fórmula 1. Ayrton Senna da Silva tinha em suas mãos o título mundial de pilotos. Esse sonho finalmente se realizou. Sem saber que a intensidade das batalhas que teria a partir de agora com Alain Prost só aumentaria e logo se tornariam um inferno para ele e seu companheiro.